Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse ano de 2020, nós resolvemos começar o ano fazendo uma edição completa da Maratona da Reforma da Previdência. Para você que ainda não assistiu, você pode assistir todos os vídeos completos nessa edição. E você que já assistiu, poderá revisar. Então vamos com a gente, continue nesse vídeo até o final. Com a reforma da Previdência, a idade mínima para aposentadoria urbana passa a ser, para as mulheres, de 62 anos e para os homens continua sendo de 65 anos. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria da mulher continua sendo de 15 anos. Já para o homem, aumentou um pouco. Ele deve contribuir pelo menos 20 anos para se aposentar. Com esse novo modelo apresentado pela reforma, aquela antiga aposentadoria por tempo de contribuição fica extinta, pois os requisitos de idade e tempo de contribuição formam agora uma única modalidade de aposentadoria. A aposentadoria rural não teve mudança com a reforma, ou seja, o tempo mínimo de contribuição para homem e para mulher continua sendo de 15 anos mínimos. E a idade mínima continua sendo para o homem de 60 anos e para a mulher de 55 anos. Quanto ao abono salarial, nada mudou. Os trabalhadores que têm direito são ainda aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Os bombeiros e policiais militares não estão incluídos nessa reforma da Previdência, porque eles fazem parte de um outro regime. Existe um outro projeto para regulamentar a aposentadoria dos militares, que, caso seja aprovado, nós vamos falar sobre ele aqui no canal. A proposta da reforma é a aplicação de uma contagem de pontos para esses trabalhadores, considerando o nível do risco e também o tempo de exposição a esses agentes nocivos. Os trabalhadores de maior risco devem somar 66 pontos e ter o tempo mínimo de exposição de 15 anos. Para os que têm o risco médio, devem somar 76 pontos e ter o tempo mínimo de exposição de 20 anos. Para aqueles que têm um risco baixo, devem somar 86 pontos e 25 anos mínimos de exposição aos agentes nocivos. Quanto ao benefício de prestação continuada, a reforma não trouxe nenhuma alteração, ou seja, os requisitos para conseguir esse benefício continuam sendo os mesmos. Relembrando os requisitos para o BPC, quando a pessoa é idosa, ela deve ter pelo menos 65 anos e ter uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Para o BPC da pessoa com deficiência, ela deve comprovar que não pode trabalhar e também deve ter uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Com a reforma, o valor do benefício de aposentadoria por invalidez será de 60% do salário. E caso o beneficiário tenha mais de 20 anos de contribuição, somará mais 2% de cada ano. Se a invalidez foi decorrente de acidente de trabalho ou doença do trabalho, o cálculo é o mesmo. No caso dos professores, essa regra só se aplica aos professores da rede privada do ensino infantil, fundamental e médio. No caso dos professores da rede pública, as regras serão outras. A reforma da Previdência manteve sim os reajustes anuais dos benefícios. E o objetivo desses reajustes é compensar os beneficiários dos efeitos negativos da inflação.
o valor do benefício não poderá ultrapassar o teto do INSS, que é de R$ 5.839,45, mesmo que a contribuição média ultrapasse 100% do valor do salário. E o valor do benefício também não poderá ser inferior a um salário mínimo. É importante saber também que o texto da reforma garante o reajuste do benefício devido aos impactos negativos da inflação. Com a reforma, caso o falecido já fosse aposentado, o beneficiário não recebe mais o valor integral do salário do falecido, e sim 50% dele. Se o falecido não era aposentado, o valor do benefício passa a ser de 60% do salário, mais 10% por cada dependente. Se após o cálculo o valor da pensão ficar inferior a um salário mínimo, esse valor será arredondado para o valor do salário mínimo vigente. É importante saber que essa regra da pensão não poder ser menor do que o salário mínimo se aplica ao valor cheio da pensão, ou seja, quando é dividido para os dependentes, cada um desses pode ficar com um valor inferior ao salário mínimo, sim. Para os professores da rede privada, a idade mínima passa a ser de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens. E é necessário ter também 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos de contribuição para os homens. Os profissionais do setor público precisam ter, no mínimo, 60 anos e 25 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Desses 25 anos, pelo menos 10 precisam ser no setor público, e desses 10 anos, pelo menos 5 anos devem ter sido trabalhados como professor. Lembrando que essas regras só se aplicam aos professores do ensino infantil, fundamental e médio. O requisito para receber o benefício salário família ou auxílio reclusão continua sendo o mesmo. É necessário ter uma renda de até R$ 1.364,43. Esse valor é atualizado anualmente. Quem já é aposentado ou recebe uma pensão não sofrerá nenhuma mudança com a reforma da Previdência. Existe uma parcela de pessoas que já atingiram todos os requisitos para se aposentar antes da reforma, porém não deram entrada ainda do benefício. Nesse caso, o INSS fará o cálculo com a regra antiga e com a regra atual. A regra que tiver o maior valor será utilizada para a concessão do benefício. A lei que regulamentava a aposentadoria dos juízes previa que os profissionais que se aposentassem compulsoriamente teriam o valor do seu benefício calculado sobre o tempo que trabalharam como juiz. A reforma da Previdência extingue essa regra, determinando que aos juízes sejam aplicadas as mesmas regras dos demais servidores públicos. A reforma da Previdência determinou também que o tempo em que o juiz exerceu a advocacia deverá contar como tempo de contribuição e refletir no cálculo do seu benefício. O cálculo do benefício é de 60% do salário, somado a 2% de cada ano trabalhado por esse contribuinte. Porém, ele deve ter pelo menos 20 anos de contribuição para somar esses percentuais. Agora, essa regra só vale para aqueles profissionais que ingressaram em um desses cargos após o ano de 2003. Para quem ingressou na carreira antes do ano de 2003, os cálculos são semelhantes aos demais servidores públicos. Vale lembrar que essas regras são válidas
tanto para os homens como para as mulheres. A idade mínima para políticos que estão em exercício se aposentarem com a reforma é igual aos outros trabalhadores. Para homens, 65 anos mínimos e para mulheres, 62 anos mínimos. Além da idade mínima, o político precisa pagar mais 30% do tempo que faltaria para se aposentar se ele fosse um trabalhador comum. Esse percentual é chamado de pedágio. Aqueles que forem eleitos pela primeira vez após a reforma devem seguir as novas regras do INSS, ou seja, vão se aposentar pelo regime geral, sem nenhuma aplicação de regras especiais. Se você gostou dessa maratona da reforma da Previdência, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, que esse ano tem muita coisa boa para vocês. Então comente aqui embaixo também se você tiver alguma sugestão de vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo.